Graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus por esta manhã tão especial. Uma manhã que o Senhor criou e preparou, e nós queremos nela celebrar, exaltar o nosso Deus, que é a razão da nossa vida. Amém, amados? Eu quero dar boas-vindas a todos que estão conosco nesta manhã. Você que nos visita, quem sabe pela primeira vez, e você que já é visita, né, já é da casa também. Nós queremos dar boas-vindas a vocês e desejar uma manhã de bênção na sua vida. Amém, queridos? Daqui a pouco eu faço a apresentação, né? Nós queremos dar aqui alguns avisos que é importante. No próximo domingo, irmão, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Então esteja atento, né? Não deixe de estar presente. Prepare-se nessa semana para que na ceia do Senhor haja um grande derramar do Senhor também na nossa vida de um modo especial. E juntos, né? O domingo da ceia vai estar acontecendo aqui na chácara também aquele almoço, né? Então lembre-se, os primeiros que chegarem serão aqueles que vão estar aqui no almoço, né? Então, se você que gosta de estar participando desse almoço, adquira o seu convite ali com os irmãos que estão ali na porta, e seja rápido, né? Para você, então, estar participando conosco desse grande momento no próximo domingo. Eu quero, né? No dia 21 de agosto, nós estaremos iniciando nós chamamos de classe de integração, né? Batismo e integração. Então, para você, meu irmão, você que já entendeu Jesus, entendeu a tua condição de necessitado, você já fez uma aliança com o Senhor, o segundo passo é ser batizado, né? Então, nós estaremos, então, iniciando nesse próximo dia 21, esta classe de integração que vai acontecer aqui na chácara, no horário deste culto. E essa classe também alcança aqueles irmãos que são vindos de outras cidades ou de outras igrejas que estão aqui, já tem uma direção de Deus, você está certo que o Senhor quer te unir a nós. Essa classe também te diz respeito, certo? Então, no próximo dia 21, aqui às 10h15, você não precisa dar o seu nome, é só vir. A gente vai pegar o seu nome ali na hora, certo? E ao invés de você vir aqui, você vai se dirigir aqui ao lado, neste outro ambiente que nós temos aqui. Ali nós vamos estar, então, te recebendo e iniciando ali a nossa caminhada de instrução. Tá certo? Acho que fui claro, né? Então, Deus te abençoe. Nós queremos, então, estar juntos e aprendendo aqueles primeiros princípios, primeiros rudimentos da fé, e também podendo ganhar, né, uma visão como nós funcionamos. Tudo isso vai contribuir para você estar andando juntamente conosco. E hoje, irmãos, como anunciado, é um dia especial, né? Hoje a mensagem ela é gideônica e é uma alegria para nós muito grande estar recebendo novamente os irmãos aqui. Todo ano esse ministério passa por aqui falando do ministério gideônico, mas eu vou deixar que essas informações com o irmão Edivar. Irmão Edivar, parece que é assim que fala, né? Depois ele vai estar trazendo a palavra e também falando como realmente funciona esse ministério tão maravilhoso e tão extraordinário. E eu gostaria de pedir que todos os nossos gideões se colocassem de pé, né? São irmãos de algumas outras denominações, mas aqui é um ministério, aqui é família, né? Então todos os gideões estão aqui, tem mais alguns outros lá? Estão aqui, né? A equipe. E, irmãos, são bem-vindos, né? É uma alegria recebê-los aqui. Eu convido o irmão Edivar que já suba aqui
e os irmãos podem se assentar. O irmão Edivar, que vai estar ministrando, vai também estar falando, ele é o representante gideônico aqui da nossa região. Parece que o presidente também está aqui, né? O irmão Uduvaldo, que ele é o presidente do campo aqui desta região. Irmão Uduval, por favor, querido. Esse é o nosso irmão Eduval. Irmão Edivar, uma alegria muito grande, irmão, tá? Esse tempo é teu. Nós te abençoamos e fique à vontade, tá, querido? Bem-vindo. O mais importante, eu estava esquecendo. A oferta, nós vamos fazer ela no final. Porque a oferta de hoje, ela é toda destinada na aquisição de novos testamentos, tá, irmãos? Você já foi avisado, você já veio preparado, e ouvindo a mensagem, fique também aberto para o Espírito Santo falar ao teu coração o que realmente você deve contribuir para a aquisição do Novo Testamento, tá? Então faremos no final. Amém, querido. Bom dia, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue conosco. Amém? É um privilégio e grande alegria, disse já hoje de manhã lá no culto, na Igreja Central, poder estar com os irmãos desta amada igreja, uma igreja parceira, igreja missionária, que o Senhor tem usado poderosamente para a missão dEle, do reino dEle. Eu gostaria que você prestasse atenção, querido, nós vamos ter um vídeo curto, institucional, mostrando o nosso trabalho de maneira bem visível, e nós iremos, na sequência, falar um pouco. Mas antes, eu gostaria que você colocasse no seu coração, você que veio nesta manhã para adorar a Deus, veio buscar a presença do Senhor, veio agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para a sua vida, você pensasse no final do versículo 13, apenas a parte final do versículo 13 do capítulo 43 do profeta Isaías, onde ele diz o seguinte: agindo eu, quem impedirá? Pense nisso, diante de tudo que você vai ver nesse espaço concedido gentilmente pelo pastor Matias, pela pastora Samanta, pelo pastor Rodrigo, pelo pastor Valdenir, no acolhimento tão amável que tem dado ao nosso ministério. Pense nisto. Vamos ouvir esse pequeno vídeo institucional. Jesus disse aos seus discípulos há muitos e muitos anos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse versículo continua ecoando no coração de muita gente. Gente que assume o compromisso de propagar a palavra de Deus pelo mundo. É o que nós, Gideões Internacionais, fazemos. Somos uma associação sem fins lucrativos, formada por homens cristãos de negócios e profissionais liberais, servindo juntamente com as esposas. Exercemos nossa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo através do testemunho, evangelismo pessoal e distribuição de novos testamentos. A nossa associação nasceu nos Estados Unidos há mais de um século, em uma época de grandes transformações. Novas tecnologias como o carro, o avião e o telefone estavam impulsionando a economia mundial. E com a expansão das empresas, muitos homens viajavam a negócios. Longe de casa, hospedados em hotéis, se viam expostos às mais diferentes práticas contrárias à palavra de Deus. Visando alcançar com o Evangelho da Graça, nós, os Gideões, começamos a distribuir Bíblias na recepção de hotéis. Desde então, a igreja representada por diferentes denominações se envolve nesta missão participando financeiramente e apresentando membros que possam fazer parte desta obra semeadora da palavra, que atua onde a igreja como instituição religiosa tem dificuldades.
Distribuímos graciosamente a palavra de Deus em diversos locais: hospitais, presídios, escolas, universidades. Nestes locais sempre há pessoas carentes do amor de Deus e que precisam conhecer a sua palavra. Hoje, somos mais de 280 mil gideões e suas esposas auxiliares, espalhados em mais de 200 países. Juntos, estamos construindo uma obra evangélica que ultrapassa fronteiras. Mais de 2 bilhões de Bíblias em 108 idiomas já foram distribuídas pelo mundo. Mas ainda há um grande desafio pela frente. Porque um século depois do nosso surgimento, estamos novamente diante de um mundo que passa por uma profunda transformação. Saímos da era industrial para mergulhar na era do conhecimento e da conectividade. E mesmo com um mundo que traz inúmeras oportunidades, o ser humano continua sofrendo com um vazio na alma. Um vazio que só Jesus pode preencher. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós cristãos somamos um pouco mais de 2 bilhões. Ainda há muita gente que precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Aqui no Brasil, nossa associação está presente há mais de 60 anos. Já ultrapassamos 17 mil gideões e auxiliares, que distribuíram mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Mas ainda há muitos corações para serem tocados. São mais de 1000 municípios em que ainda não estamos presentes. Por isso, nosso desafio é ter recursos financeiros para a impressão de todos os exemplares do Novo Testamento que precisam ser distribuídos. Isso só poderá ser feito se a igreja for generosa em ofertar para este ministério. Assim sendo, cumpriremos um dos mandamentos dados pelo Senhor Jesus: semear a palavra de Deus. Porque não existem obstáculos para aqueles que acreditam na graça de Deus. Um dia, retornando do treino, indo para a sala de aula, e quando estava indo, fui cercado na rampa por um homem. Ele estava com um grupo e as pessoas disseram: olha, tem uns camaradas estranhos aí na faculdade, estão distribuindo Bíblias. E ele me parou. Ele falava inglês, estava com um grupo de outros que falavam português, e ele me perguntou em inglês se eu tinha Bíblia. Eu disse que não. E ele esticou o livro e eu segurei numa extremidade, ele segurou na outra extremidade e ele me perguntou o seguinte: você vai ler? E eu disse: vou. E ele disse: promete que você vai ler, você pode rasgar, você pode até queimar, mas promete que antes vai ler. E eu disse: como a gente promete qualquer coisa, eu prometo. E ele disse: então tá bom. E ele foi embora e eu também, levando aquele livro, e nunca mais vi aquele homem. Na verdade, eu levei o livro para o laboratório, coloquei numa bancada atrás de uma balança. Eu pensei: vou largar aí. E quando terminou a aula, eu estava no pátio, tinha um colega de turma que a gente chamava de Pinóquio, tinha o nariz comprido, e ele apareceu lá longe na rampa, gritando: Celso, você esqueceu sua Bíblia. E todo mundo na faculdade, os colegas disseram: Bíblia? Você é Bíblia? Eu disse: não, não sou. Eu recebi por uma questão de educação, eles estavam distribuindo e um camarada me deu essa Bíblia ainda há pouco. E eu peguei a Bíblia e ele ainda zombou de mim, eu fiquei bastante aborrecido. Peguei e fui para a aula de Arquitetura 1 e aquelas pranchetas de desenho, eu coloquei ali por debaixo, ali por detrás, e eu pensei: vou largar aqui, eu não vou andar dentro da faculdade com esse livro. Desci, estava conversando com os colegas, Jorge, Hélio, Cacau, junto à cantina. De repente apareceu de novo o Pinóquio, trazendo o mesmo livro, e lá de longe ele disse: Celso, você esqueceu sua Bíblia. E aí eu fiquei muito aborrecido com ele, todo mundo riu, zombou, e quando eu engrossei com ele, ele virou para mim e disse: olha, Papai do Céu não gosta. A paz do Senhor, irmão, zombando. A verdade é que eu peguei o livro, estava indignado, envergonhado, fui até o estacionamento e joguei o livro dentro da mala do carro. Quando eu entrei em férias no mês de julho, eu comecei a pensar: o que eu vou ler? E eu mexi na estante e vi aquele livro no gavetão da estante embaixo, e eu lembrei do Gonçalves, um colega
fazia odontologia, e ele dizia assim: se você lesse a Bíblia, você saberia. Qualquer coisa que a gente começava a conversar sobre guerras, ele dizia: se você lesse a Bíblia, filho mata pai. Eu falo: você viu? Ele disse: se você lesse a Bíblia, você saberia. E aí eu falei: vou ler. Quando eu leio para aquele livro, eu disse: eu vou ler. E quando eu voltar das férias, Gonçalves vai ver só, eu vou dizer que eu já li. Comecei a ler às 8 e pouca da manhã até 3 horas da tarde. 2 e pouca, quase 3 horas da tarde, eu estava sozinho no quarto, sentado, com a Bíblia no colo, chorando. E eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Alguma coisa estava acontecendo. Parei de ler a Bíblia, olhei pela janela, para fora do quarto, dei um tempo, voltei, peguei e continuei lendo o Evangelho de Mateus, no final do Evangelho, e eu continuei chorando. Saí do quarto, meu irmão, que havia adotado um comportamento de hippie, naquela época, hippie, e ele estava na sala ouvindo música. Ele falou: cara, você está em casa? Eu falei: eu estava lendo. Que lendo, rapaz? Você está em férias, vai passear. Aí eu disse: não, eu estava lendo a Bíblia. Aí ele tirou os headphones do pescoço, se aproximou e disse: lendo Bíblia, cara? Falei: e se tudo que está escrito nela for verdade, nós dois vamos para o inferno. E aí ele olhou para mim, assustado, falou: cara, você está falando igual aos crentes. Eu disse: agora eu sou um crente. Voltei no quarto, botei uma calça comprida, uma camisa de manga comprida, e aí quando eu saí, ele ficou ainda mais assustado de me ver, e ele disse: que é isso? Eu disse: agora eu sou um crente. Dia 20 de julho eu fui à igreja Batista Primeira de São João, entreguei minha vida, fui batizado dia 28 de setembro. No ano seguinte eu estava ingressando no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu quero dizer a vocês que dos 200 milhões de Novos Testamentos distribuídos, eu não posso dizer onde estão os outros 199.999.999 testamentos. Mas mais importante que guardar o meu nome é você lembrar que eu sou o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Nós colocamos os Novos Testamentos e testemunhamos da palavra de Deus em locais, como foi mencionado no nosso vídeo, escolas, quartéis, presídios. E veja, eu quero destacar o agir de Deus para você nesta manhã. Esse homem que entregou o Novo Testamento era um estrangeiro, um norte-americano provavelmente, que veio participar de um trabalho que nós chamamos de Blitz Internacional. Ele não falava a língua, mas ele estava distribuindo. O prazer dele foi colocar as Escrituras. Esse jovem que não queria saber de nada, foi tocado no tempo de Deus, porque ele demorou para começar a ler. Na hora de Deus, porque Deus tem o tempo dele para agir na vida de cada um de nós. Meus amados, nesta manhã eu quero esclarecer uma coisa para você, que o vídeo não colocou. Os Gideões Internacionais não são uma igreja. Nós somos igreja participando das igrejas que nos acolhem, que cuidam de nós, os nossos pastores. Nunca existiu uma igreja dos Gideões, não vai existir, porque nós somos um braço estendido da igreja. E quando visitamos uma igreja, nós sempre pedimos 3 coisas à igreja. Primeiro, que ore. Ore pelas almas que precisam ser alcançadas. Ore para que a palavra de Deus caia no terreno fértil, para que o Espírito do Senhor haja na vida das pessoas que vão receber essa palavra poderosa, essa palavra imutável, essa palavra perpétua, como Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ouça o testemunho agora do Gilberto. Veja o que aconteceu na vida desse homem. Quando eu tinha 8 anos de idade, os meus pais se divorciaram, né? O meu pai foi embora de casa. A falta da presença do meu pai na nossa criação me deixou livre em certos pontos para buscar ali diversões ali na rua, né? E por conta da minha mãe também, ela ter a responsabilidade de cuidar dos 3 filhos de uma vez e trabalhar, cuidar da casa, né? Por mais que ela se esforçou
e ela é uma excelente mãe, eu tive essa liberdade. Então, assim, na prática, eu ficava muitas vezes com companhias que hoje eu entendo que não eram adequadas, mas na época, para mim, eram as companhias que eu achava que era legal para minha vida. E aos 15 anos de idade, eu experimentei maconha, né? E posteriormente tive contato com outras drogas, e eu fiquei nesse mundo aí, passeando e me divertindo, entre aspas, com as drogas durante alguns anos. Aos 27 anos, mais ou menos, em 2013, eu acabei indo preso, né? Fui parar no CDP de São José do Rio Preto, no raio 3, na cela 7. Fui preso com acusação de tráfico de drogas. O tempo que eu passei ali foi um tempo difícil para mim, né? Acho que qualquer um pode imaginar que não é legal você ir para uma prisão. Juntando a dor que eu causei à minha família, o sofrimento que eu causei à minha mãe, principalmente, né? Nós somos muito ligados hoje, graças a Deus, sempre fomos, na verdade. E minha namorada também, naquele tempo, ela me abandonou naquela situação. Então foi uma dor muito grande, juntando todos esses acontecimentos. Minha cabeça virou, literalmente, mesmo uma panela de pressão. Uma certa noite, eu estava olhando, assim, pela cela que a gente ficava, assim, correndo o olho, um olhar panorâmico. E teve um momento que eu vi no chão um evangelho do Novo Testamento dos Gideões, né? Na ocasião, ele estava com páginas rasgadas, estava velho, surrado no chão, faltando um pedaço da capa. Acredito que aquele evangelho, para estar ali, aconteceu muita coisa com ele. Não sei se foi de outra pessoa, se a pessoa encontrou Deus ali, mas se ele estava no chão, infelizmente não foi por um bom motivo, mas Deus diz, Ele nos promete que a palavra dele não volta vazia, e realmente foi isso que aconteceu. Quando eu vi aquele evangelho no chão, o Espírito Santo me motivou ali, pegar ele e ler. Foi algo que não veio de mim, hoje eu entendo, hoje eu sei que é o Espírito Santo, porque quando eu coloquei o olho naquele evangelho, eu senti que Deus me atraiu para ele, para que eu lesse. E eu não hesitei, eu fui, levantei, peguei aquele evangelho, abri ele e comecei a ler o livro de Mateus. Na mesma noite em que eu comecei a fazer a leitura, eu li algumas páginas naquela noite e eu fui dormir sentindo paz. E depois daquela noite, todos os dias de manhã, tarde e noite, eu fazia a leitura da palavra, e foi assim durante alguns dias. Passado alguns anos, eu encontrei uma igreja que é a que eu faço parte hoje, uma igreja muito abençoada, graças a Deus. Antes disso eu orei e pedi para Deus me colocar num lugar onde eu pudesse servir Ele, e que fosse uma igreja realmente bíblica, uma igreja que segue a palavra de Deus, que prioriza a Bíblia, que prioriza a palavra de Deus. E Deus me abençoou com a denominação que eu estou hoje. E um domingo, num culto rotineiro, né, eu faço a recepção das pessoas que entram na igreja. E nessa noite tivemos a felicidade de ter a visita dos Gideões. Eu fui voltando no tempo, no ano de 2013, quando eu achei aquele evangelho no chão. Eu não sabia que eram os Gideões que faziam o trabalho de distribuição dos Novos Testamentos. Então naquele dia eu pude conhecer pessoas que fazem esse trabalho, e eu fiquei muito feliz, emocionado. Depois do culto eu me apresentei para os Gideões, contei um pouco da minha história, do que Deus fez por mim naquele lugar, e disse que queria ser um Gideão. E para a glória de Deus, hoje eu faço parte do ministério, sou um Gideão do Campo 48 de São José do Rio Preto, e deixo aqui o meu forte abraço a todos e agradeço a Deus por essa oportunidade, por esse ministério, e que o Ministério dos Gideões continue abençoando muitas vidas, em nome de Jesus. Não há lugar que Deus não possa operar a sua graça. O pecado abunda, superabunda a graça de Deus, é o que nos diz a sua palavra. Gilberto hoje é um Gideão. Antes, uma pessoa, como a história dele conta, destinado a uma vida vazia, mas jogado no chão, dentro de um local de tristeza, um lugar de morte, que são as prisões. Deus o alcançou, mas para isso, um Gideão precisou levar essa palavra
naquele local. Essa palavra que não volta vazia. Essa palavra que faz milagres quando as pessoas creem, porque conhece o Senhor dos milagres. O poder dessa palavra, nós não podemos mensurar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Os locais, a maneira como isso acontece, são as mais diversas. Veja o caso de Eliana. Vamos ver o seu testemunho. Um testemunho pequeno, rápido, mas para você entender a importância e o mover do Espírito de Deus no tempo de Deus, para a glória de Deus. Eu conheci o Evangelho através desse livrinho dos Gideões, que foi entregue no meu trabalho, na Prefeitura Municipal de Taubaté. Numa fase que eu estava vivendo, uma fase muito difícil, eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não conhecia a palavra, eu era uma pessoa totalmente mundana. E chegou esse exemplar no ambulatório, eu recebi, coloquei no fundo da gaveta da minha sala de trabalho e só fui pegar quando realmente eu passei por uma necessidade grande, porque eu estava vivendo uma dificuldade depressiva. E eu fui pegar o Evangelho para localizar o salmo que tinha entrado no meu coração, já estava como uma semente plantada por uma serva de Deus. É o Salmo 17:5, dirige os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. E eu fui ver esse salmo aqui, o seu contexto, fui lendo, a presença de Deus foi se manifestando na minha vida. E através dessa presença e a leitura da palavra, Deus foi trabalhando até que verdadeiramente eu fui confessar Jesus como meu Senhor e Salvador em 2007. Então hoje eu vivo para a graça de Deus servindo ao Senhor. Veja, foi necessário que uma irmã nossa, que nós chamamos nossas esposas de auxiliares, levar esse Novo Testamento naquela unidade de saúde, no ambulatório, como essa irmã, ela testemunha. As nossas esposas fazem esse trabalho nos hospitais, nas unidades de saúde, nos consultórios médicos, odontológicos, clínicas, de todas as áreas da saúde, disponibilizando para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Senhor da graça, o Senhor da misericórdia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Um trabalho que é feito, movido pelo Espírito de Deus. Um trabalho que transforma vidas, não por nós, porque quem age é o Espírito do Senhor. Eu quero que você, nesta manhã, pense nisso. Talvez você tenha lutas, você tenha problemas, você tenha dificuldades até mesmo em crer no milagre, numa transformação. Eu vou passar agora um vídeo que é bem conhecido de vocês, essa pessoa que está contando esse testemunho. Por favor, passe para mim o vídeo do Azaf, por gentileza. Eu fui ministrar no Japão, convidado por alguns irmãos japoneses do Peru, e quando eu cheguei lá, de cima da serra, eu vi aquela cidade chamada Shinshiro, e bem no meio da cidade uma grande cruz, era um dos prédios mais altos que tinha uma cruz. E eu perguntei para o irmão, é aquela igreja que nós vamos? Ele disse, é. E nós chegamos naquela igreja, uma igreja animada, irmãos, com quase 500 pessoas, e toda organizadinha, com um prédio, com um apartamento do lado, onde eu fiquei com a minha esposa hospedado. E à noite, eu comecei a me interessar por toda aquela estrutura, aquela igreja tão alegre, tão adoradora, né? Cantando em japonês e traduzimos alguns cânticos nossos para o japonês, foi muito interessante. E no final do culto, o pastor, um jovem pastor, disse, olha, eu quero apresentar para o irmão o meu pai. Veio um senhor velhinho, baixinho, bem japonesinho mesmo, do interior, e aquele homem, de forma simples, começou a contar a história. Eu perguntei para ele, como é que isso tudo começou? Daí ele disse, começou quando na minha fazenda, que era aqui nessa região, eu encontrei na caixa do correio um Novo Testamento dos Gideões. Glória a Deus. Eu não só li aquele Novo Testamento,
mas eu me tornei um cristão lendo aquele pequeno livro. E todos os meus filhos se tornaram cristãos e são os pastores da igreja agora. E assim nasceu essa igreja nesse lugar onde era a minha fazenda há muitos anos atrás. Então, irmãos, glória ao Senhor Jesus por isso. Louvado seja Deus por mais um Novo Testamento por esse mundo afora. Glória ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Ele age das maneiras que nós não podemos nem imaginar. Quem diria? Quando ouvi esse testemunho do Asaf, eu fiquei impressionado. Foi numa convenção nacional, ele contando para nós o que ele presenciou, o que ele ouviu, como que uma pessoa de uma cultura totalmente diferente, uma pessoa com costumes religiosos tão diferentes. No Japão, a predominância ainda é o budismo. Ao ler o Novo Testamento, que alguém mandou, não sabe como, não sabemos como chegou, mas chegou. Alguém precisou levar esse Novo Testamento. Alguém precisou dar aquilo que recebeu de Deus no seu ministério, dando um pouco do seu tempo para levar e colocar na mão de alguém. Alguns vão receber com alegria, outros vão desprezar, outros vão até mesmo jogar fora, como foi de você. Pode até queimar, e continuam queimando muitas pessoas, mas nós perseveraremos, porque Deus mudou a nossa vida. E Deus quer mudar muitas outras vidas através da ação, do poder dele e da sua palavra, que não volta vazia. Na carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele menciona para Timóteo que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Já foi feito muito, mas tem muito mais a ser feito, irmãos. Para isso nós precisamos da ajuda da igreja. Nós somos igreja. Quero que vocês saibam, às vezes por curiosidade não é contado, que o nosso ministério nasceu com o objetivo de edificação dos cristãos, conforme o testemunho, lá em 1899, há mais de 120 anos, de empresários, de viajantes, vendedores, representantes comerciais, cristãos que sentiam desejo de se unirem, mas foi através da bênção pastoral, numa reunião do conselho de pastores de uma cidade, alguns anos depois, que as primeiras Bíblias dos Gideões foram doadas para os Gideões colocarem nos hotéis. E a partir de então, essa parceria santa tem multiplicado a ação de Deus no mundo através da sua palavra. Eu gosto de contar, irmãos, alguns testemunhos pessoais. E quero contar nessa noite uma história também de uma pessoa que eu conheço e que foi alcançada de uma maneira diferente, por um caminho que nós não conhecemos. Veja bem, o nome dele é Fábio Alcântara, e ele vivia na região de Londrina. Ele conta no seu testemunho, garoto, na periferia, menino pobre, e ele tinha um avô chamado Alziro. Esse avô tinha uma característica, era um homem que, ele era um criminoso golpista. Ele não fazia mal, vamos dizer assim, no sentido físico, mas dava golpe. É o famoso golpista, aquelas pessoas que aplicam golpes. Hoje, certamente, se vivesse, ele estava tentando aplicar um golpe pela internet, né, que tem muito. Mas veja bem, ele conta que o avô dele passou mais tempo na cadeia, preso, do que fora. Ele ia, voltava, recidiva. Mas na cadeia, ele recebia Novos Testamentos dos Gideões. E ele voltava, e avô é avô. Não importa se ele é preso, se ele é doente, avô é avô. E ele contava histórias da Bíblia para o seu neto. E ele pediu, eu quero uma Bíblia.
Aí ele deu um Novo Testamento. Foi lá e explicou. Falou, olha, esse aqui não é completo não. Tem 2 livros do Antigo Testamento. A história de Sansão que eu contei para você, não está aqui, está numa mais completa. Mas esse aqui é a palavra de Deus. Fábio começou a ler. Com 12 anos ele fazia parte da Mirim, como é que chama? Escola Mirim? Escola Mirim mesmo, né? Aquele serviço público. E ali, veja os caminhos do Senhor, o agir de Deus. Lembra do versículo que eu falei? Agindo eu, quem impedirá? É o avô que é preso? É o avô que é delituoso? Não. Deus é poderoso para agir nas mais diferentes situações, irmãos. E Fábio começou a ler. E encontrou um amiguinho começou a frequentar uma congregação da igreja metodista lá em Londrina, na periferia lá atrás. Fábio se interessou, começou, e Deus foi trabalhando, e ele entregou sua vida para Jesus. Foi para o seminário metodista. E hoje, Fábio, eu o conheço pessoalmente, pastor Fábio, é pastor, ele e sua esposa, pastor na igreja metodista central de Curitiba, ministrando a palavra de Deus, porque essa palavra, irmãos, ela não volta vazia. Veja o testemunho agora de Leroy. Leroy Kennedy, preste atenção. Eu me envolvi com drogas, álcool, prostituição. Eu estava tentando preencher o vazio que existia em minha vida. Eu pensava que talvez pudesse obter mais coisas, ter mais drogas, que talvez pudesse ser a solução, mas não era. Havia um parque semelhante a este aqui, ocupado por desabrigados. E me lembro que naquele sábado de manhã eu acordei bem cedo. Peguei alguns pertences, tomei um refrigerante e saí para uma caminhada naquele parque em Michigan. Ali estava eu, um rejeitado como militar. Minha terceira esposa tinha me abandonado. Então eu desabei. Não havia nada mais a fazer, a não ser cometer suicídio. Porém, havia alguns homens na praça, e eles estavam evangelizando os desabrigados e entregaram a eles este pequeno Novo Testamento. E um deles chegou perto de mim, com um grande sorriso no rosto, e disse: "Você conhece Jesus?" Então esse jovem pegou o Novo Testamento, abriu e me mostrou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E eu personalizei aquela frase assim: porque Deus amou tanto o Leroy Kennedy que enviou seu único filho. Então, ele abriu no livro de Romanos e me mostrou como eu deveria orar e convidar Jesus para o meu coração como meu Senhor e Salvador. Foi naquele dia que eu orei, pedindo a Jesus para me perdoar. Pedi a Ele para entrar em meu coração, limpar minha vida e me tornar alguém. O Senhor ouviu essa oração e o Senhor atendeu essa oração. Eu quero que vocês saibam que instantaneamente fui curado da minha dependência das drogas. E, por pior que as coisas pudessem parecer, quando eu pedi a Deus para entrar em minha vida foi limpa. E eu estava limpo das drogas. Pela primeira vez, aquele fardo que eu estava carregando durante toda a minha vida, de repente caiu. E eu me senti uma nova pessoa. Me senti cheio e completo. Amém, irmãos. Glória a nosso Deus. Esse é o Senhor. Ele encontra as pessoas nas mais diferentes circunstâncias, estágios da sua vida. Onde nós, homens, mulheres, muitas vezes só podemos dizer, não tem solução, mas para Deus tem solução.
Esse Novo Testamento, nós usamos os Gideões Internacionais aqui no Brasil para o evangelismo pessoal, onde nós podemos fazer o nosso evangelismo no dia a dia. Durante esse período da pandemia, eu quero que vocês saibam, irmãos, que mais de 1 milhão de Novos Testamentos desses foram distribuídos através dos Gideões Internacionais na nossa pátria. As escolas estavam fechadas, empregos fechados, as avenidas onde nós colocamos, vamos dizer, nós chamamos de avenidas da vida, colocamos os nossos Novos Testamentos, hotéis, quartéis, serviço de escolares, do fundamental até a universidade, consultórios, havia um distanciamento exigido, havia uma dificuldade. Então, os Gideões não ficaram parados, tomaram a iniciativa de, na medida do possível, fazer esse trabalho. E nós, pela graça de Deus e no poder do Espírito de Deus, distribuímos mais de 1 milhão de Novos Testamentos, fazendo um contato pessoal. 750 campos atuando na nossa pátria. E hoje, aqui de manhã, que Deus me dá essa oportunidade, eu gostaria que você saiba que nós precisamos da tua ajuda em oração, precisamos da tua ajuda em contribuição. Um Novo Testamento desse, ele custa apenas R$ 4,50, o valor de uma Coca-Cola. Transforma vidas, muda histórias, resgata pessoas, porque não é o papel, mas é o que? A transformação da pessoa operada pelo poder da palavra de Deus. Quero contar o testemunho de Nupen, um nome estranho. Nupen é um laosiano. Laos, se você for lá no mapa, um pequeno país na Ásia, ali ser próximo a Camboja. Nupen, ele estava refugiado, num campo de refugiados no Camboja. Porque ali, no Laos, estava sob o império do chamado Khmer Vermelho. É uma história recente, vocês vão verificar, onde um dos maiores assassinos liderou aquele país, matando milhões de pessoas. E as pessoas fugiam. Um dos locais era o Camboja. Seria mais ou menos a situação hoje de refugiados do Iraque, da Síria, agora também aqui da nossa vizinha Venezuela, que é dentro do Haiti, e assim por diante. Mas, Nupen, ele chegou à mão deles um Novo Testamento semelhante a este. Ele era viciado em tabaco, e lá naquele ambiente, ele não sabe como chegou, mas ele achou interessante aquelas folhinhas. É uma folhinha bem assim, sedosa, né? Da Bíblia. Ele começou a fazer cigarros. E fumou o Novo Testamento todo. Fumava o rapaz. Quando acabou, ele falou, puxa vida, precisa arrumar outro. Precisa arrumar outro. E foi atrás da pessoa que fez chegar aquele primeiro na mão dele. E essa pessoa falou assim, mas... Ficou assim, mas o que você fez? Não, eu usei para fazer cigarro. Não, rapaz, isso é para você ler. Aí ele falou, mas eu vou ver se eu consigo outro para você. E levou, certamente, um campo gideônico do Camboja, foi fazer um trabalho naquele ambiente de tristeza, de sofrimento, de segregação. Mas ali tinha criança, ali tinham pessoas, tinham almas para ser alcançadas. E trouxeram e deram outro para ele. E ele leu. Em 6 meses, ele conta em seu testemunho, ele entregou a sua vida para Jesus. Mas não para aí o agir de Deus, irmãos. Uma nova história, né? Tem aquele cântico que nós cantamos, uma nova história. No ano de 2009, o Ministério dos Gideões Internacionais, na sua extensão internacional, voltou ao Laos, que já tinha tido um campo gideônico antes do Khmer Vermelho. E foi fechado por causa das perseguições, regime radical. Voltou, houve uma abertura para instalar um novo campo lá para fazer o trabalho. Quem que se apresentou para ser um gideão? Nupen, porque a palavra de Deus não volta vazia. Agora, Nupen é um gideão servindo ao Senhor e ajudando outras pessoas chegarem ao conhecimento do poder da palavra de Deus. Você vai ter oportunidade de ofertar aqui
nesta manhã. Pense nisso. Mas eu quero dizer para você antes, que nós estamos precisando de mãos como essas. Por favor, passe para nós as fotos aqui do nosso campo. Quero que você saiba, meu querido, que o campo de Moarama, ele já está servindo ao Senhor nesse ministério há mais de 35 anos, 36 anos. São hoje 41 membros desse campo. Poucos, irmãos. Alguns já estão assim, um pouco mais avançados na idade, como eu. E estamos precisando de mais gente para servir ao Senhor. Carregar caixas. Semear pela fé a palavra de Deus. E crer na ação do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é um ministério que está aberto para que você, como serva de Deus, como servo de Deus, se una de uma forma organizada. Os gideões trabalham de maneira organizada. Temos locais próprios para distribuir, conforme vocês viram. Mas em oração, em temor de Deus. Toda semana nós temos uma reunião de oração, onde oramos pelos nossos pastores, pelas almas, pelo testemunho que vai acontecer na vida dessas crianças, desses juvenis. Porque nós cremos que a palavra de Deus não volta vazia. Que Deus continue abençoando a tua vida. E se você chegou aqui nesta manhã, talvez com alguma luta pessoal, talvez com algum problema de dúvida de como solucionar. Eu vou contar o último testemunho. Prometo terminar, pastor. Prometo terminar. Que eu gosto de contar. Foi me contado esse testemunho por um irmão que veio ministrar numa convenção nacional, que foi diretor executivo internacional. Ele contou numa convenção nacional dos Gideões. O nosso ministério num país, eu creio que foi o Chile. Ou é Chile ou Colômbia, mas é Chile, mais provavelmente. Como sempre faz, foram distribuídos numa unidade militar daquele país. Lá em Santiago mesmo. E chegando, se apresentaram ao comando, como sempre é feito. O oficial do dia, os exércitos são semelhantes, né? Tem as pessoas que recebem, tem as normas, são disciplinados. E dali levaram para o comandante. E apresentaram o propósito da vinda ali. Já estavam carregando as suas caixas, com toda a esperança de fazer a distribuição. Mas o que aconteceu? O comandante ouviu, recebeu gentilmente, ouviu, mas o comandante, ao terminar, falou assim: não, eu ouvi, acho interessante, mas não quero que distribua aqui na minha unidade. Não permitiu. Os irmãos, naturalmente, ficaram tristes, mas saíram. E nós temos um método do joelho para abrir portas. É um método que, ajoelhado, nós caminhamos. Na saída, já fora do limite do exército, na calçada, depois eu chamo de guarita, no meu tempo era guarita, acho que é guarita ainda. Então, não sei se é o nome que dá lá, guarita, mas dentro lá, saiu de lá de dentro um jovem, um homem novo ainda, não era um jovenzinho, mas era um homem novo, não é mencionada a patente dele, nada. Mas ele alcançou os gideões já na calçada, na rua, e falou: olha, vocês que distribuem aquelas Bíblias? Ele falou: sim, somos nós. O senhor poderia dar uma para mim? Os irmãos olharam, estavam fora do limite, falaram assim: nosso negócio é distribuir. Então, e eles eram o objetivo da distribuição. Os soldados, todos os serviços militares, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das forças estaduais, não importa, é objeto da nossa distribuição. Aí os irmãos deram aquele Novo Testamento para o rapaz. Passados 6 meses, mais ou menos, contou-nos o representante, o escritório, a sede do nosso ministério lá, recebeu uma carta desse comandante, daquele comando, pedindo para que os gideões se apresentassem lá. E eles foram. Chegando lá, um dos irmãos que tinha ido na primeira visita, acompanhou. Eles foram, acho que em 3 ou 4. Foram, já meio ressabiados, assim, no sentido, eles contam que, o que será que aconteceu, né? Chegando lá, foram da mesma forma, recebidos ali, encaminhados pelo oficial do dia para o comando, e lá
o comandante os acolheu, mandou sentar, e eles perguntaram: nós estamos atendendo a convocação do senhor aí. E o comandante falou: sim, eu mandei chamar vocês aqui porque vocês desobedeceram a minha ordem naquele dia. Os irmãos se assustaram. Mas como? Nós não distribuímos, não foi feita distribuição. E ele falou: não, vocês desobedeceram, vocês distribuíram. Aí aquele irmão que tinha ido na primeira visita, lembrou. Falou: olha, deve haver um equívoco. Nós não distribuímos aqui no quartel, mas nós entregamos um fora do quartel para um militar, porque ele saiu e nos pediu, mas nós estávamos na rua. Ele falou: eu sei. Acontece que aquele homem é meu genro. Ele estava com problemas no casamento, separado já da minha filha, só indo para a finalização do seu casamento, e ele mudou, a família está restaurada, e ele atribui à leitura do Novo Testamento a mudança. Então eu quero que vocês distribuam para todo o exército. É assim o nosso Deus, irmãos. Ele faz milagres onde você jamais esperaria que aconteceria. Você certamente tem lutas, você tem uma família como tinha aquele comandante lá do exército. Você sabe das lutas de cada dia. O desafio do Senhor para a sua fé nessa manhã é: agindo eu, quem impedirá? Pense nisso. Pense nisso na hora de você se apresentar para os irmãos aqui, o Valdir, outros irmãos, Dário, eu não vou citar o nome de todos, ou do Valdo, que é o nosso presidente do campo, e falar: olha, eu quero juntar-me a esse ministério, eu quero dar a minha participação, eu quero ser um missionário também, porque você já é um missionário, a partir do momento que entende, né, pastor, o sentido de ser participante do corpo de Cristo. Então, eu quero ser um missionário cooperando com esse ministério que tem abençoado vidas ao redor de todo mundo. Deus seja abençoado, Deus seja louvado na sua vida. Deus continue abençoando essa igreja missionária, parceira, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Obrigado, irmãos, pela atenção.